Anderson, conta pra gente. Qual foi a primeira vez que você ajudou uma pessoa a acabar com a fobia? Caramba. E eu não esqueço nunca, porque foi a primeira, né? Aham. Primeira vez a gente nunca esquece. Tem umas primeiras vezes que Não dá pra seria melhor esquecer. esquecer, né? É verdade. Tenho que concordar. Aí deu play na risada, não tem jeito. Cara, foi no final do Practitioner de Programação Neurolinguística. O professor trouxe pessoas ali da região, da comunidade, para a gente atender e já pôr em prática as técnicas. E eu lembro até hoje, assim, a gente se reuniu numa roda, e aí de um lado estava aqui nós, que tinha acabado de se formar, terminado o treinamento, e na nossa frente as pessoas que ele convidou para a gente atender, com problemas variados, fobias variadas. Na verdade, nesse dia foi só fobia. E aí, o que ele fez? Para as pessoas ficarem mais à vontade e tudo, não ficarem tão constrangidas, ele pediu para cada uma delas, eram todas mulheres, se não me engano, pediu para cada uma delas falar qual que era a fobia, como isso limitava a vida, que problema isso trazia. E aí elas foram falando e descrevendo, uma por uma. Teve uma mulher que ela, assim, só dela falar, dela contar a fobia, deu para ver que era grau 10, era muito, muito, muito forte a fobia dela. E a fobia tomava de conta dela, porque o corpo, só dela contar, o corpo dela já foi mudando. A postura, o olhar, a boca engolindo aqui, seco. Aí eu, caramba, essa daí, quem pegar tá lascado. Aí adivinha. Aí o professor falou assim, então eu vou deixar vocês escolherem. Todos aqui são plenamente capacitados para resolver a fobia de todos vocês. Mas vocês batem o olho aí, quem der afinidade melhor, você vai. E ela Aí escolheu. Nossa, primeiro atendimento já pegar uma pedreira. Bem desafiador. Uma pedreira, pedreira, nossa, que desrespeito. Desafiador. Mas aí foi o seguinte, a gente separou, né, formou as duplas, o terapeuta e a pessoa para ser atendida. Aí eu sentei com ela e aí, me fala de novo, fala um pouco melhor como é que é a sua fobia. Fobia de lagartixa. Aí ela começou a contar, só dela contar, ela estava sentada assim, ela começou a se encolher. Não dá para ver meus pés, mas ela estava com os pés assim e foi fazendo assim. Foi tipo escondendo o pé e levantou do chão assim, ó. Ela como se tivesse alguma coisa ali, né? Ficou na cadeira assim e ela conversava comigo desse jeito. Não, é porque eu tenho morro de medo de lagartixa. Ela não olhava para mim, parece que ela estava procurando lagartixa. Ela ficava assim, aí ela olhava para mim, eu morro de medo de lagartixa e tal. Como se tivesse, só de falar no assunto, ela já ficou meio que na paranoia procurando lagartixa. E aí ela foi entrando tanto na emoção, foi subindo tanto, que chegou um determinado momento que, quando eu levantei informações suficientes, que ela já tinha contado toda a história, eu tive que parar. Aí usei uma outra técnica para baixar a emoção, para ela respirar, e ela aí relaxou e tal, começou a se acalmar. Não era ainda a resolução da fobia, ainda tinha a técnica. Primeiro eu tive que fazer isso para ela se acalmar e ter pelo menos um mínimo de conforto pra gente fazer a técnica. Entendi. Aí, beleza. Aí ela se acalmou, eu falei, então vamos lá. Eu falei, eita. Aí fiz a técnica de acabar com a fobia. Aí ela falou, eu perguntei, de 0 a 10, quanto que é o seu medo de lagartixa? Ela, 10, com certeza. Eu falei, caraca. Aí eu falei, eu já pensei, já sabia. Eu já imaginava. Pensei, já sabia. Aí fiz a técnica. Geralmente, hoje, quando eu faço, assim, geralmente quando eu aplico essa técnica bem rápido, de 10 já diminui para 6 ou 4 o nível do medo. Tá lá em 10, de 10 já vem para 6, ou às vezes de 10 já dá um salto para 4, a redução do medo. Nesse dia diminuiu de 10 para 8. Aí eu, caraca, bicho. Aí eu, mais bom, né? O medo 8 é bem melhor do que 10, com né? certeza. E aí, beleza.
Apliquei a técnica, calibrei com ela, e agora? De 0 a 10, quanto é que tá? Até apontei assim, a gente estava numa varanda, e dava para ver um muro assim do local. Eu falei, se tivesse uma lagartixa lá longe daquele muro, de 0 a 10, ela falou, não, estaria 8. Aí e se a lagartixa estivesse mais perto aqui? Ela falou, também 8. Aí eu apontei pro pé dela, eu falei, e se estivesse perto do seu pé? Ela fez bem assim com o pé. Eu só apontei se estivesse mais aqui perto, apontando assim, mais ou menos um meio metro do pé dela. Aí ela fez assim com o pé. Eu falei, ainda tá bem forte. Porque o corpo fala. Sim. O corpo fala o tempo todo, a gente que não escuta. É verdade. A gente que não escuta. Fiz uma outra variação dessa técnica. A primeira técnica que eu fiz, aquela que eu citei no podcast 01. Passa o filmezinho, claro que um pouco mais sofisticada, tem alguns detalhes para fobia, para a pessoa conseguir executar a técnica sem, por exemplo, sem chorar, sem se desesperar. Um pouco mais de refinamento, mas basicamente aquilo, rebobina, passa ao contrário, beleza. Aí eu fiz uma variação dessa técnica. Essa de rebobinar é muito no canal visual, né? Vê o filme, passa ao contrário, não sei o quê. Aí eu fiz uma variante que é no canal sinestésico, que é o canal das sensações. Eu perguntava para ela, de onde surge essa sensação? Qual é a sensação que você tem? Aí fui calibrando as sensações e aí a gente aplica a mesma técnica e aí ela reduziu de 8 para... Ela falou 5,5. Caramba! E aí, que legal. Eu fiquei 5,5. Eu pensei, cara, 5,5 é bom demais, de 10 para 5, ou seja... Pô, metade já do medo. Já a pessoa já daria para viver um pouco melhor. Sim, com certeza. Antes de eu contar o resto da história, ela me contou que, por exemplo, teve um dia que ela chegou em casa, no apartamento, tinha uma lagartixa no meio do corredor, ela com sacolas de compras aqui num braço, o filho no outro braço. Meu Deus. Ela desceu lá pro prédio, lá para fora, sentou na calçada e ficou chorando. Ela chorando, as compras estragando, derretendo, o filho chorando. Coitada. Ela só entrou em casa à noite, quando o marido chegou.